Bom, hoje nós temos a missão de poder parar para olhar para uma realidade um pouco, parece até assustador, né? Falar sobre o último milagre, a última aparição da Virgem Maria em Fátima, onde isso é chamado o milagre do sol, né? Algo que parece também de uma forma muito estranha, né? Muito assustadora, como muitos ficaram justamente nesse dia de aparição. E aí a Virgem já havia anunciado a Lúcia, né? Em outubro farei o milagre para que todos acreditem. Essa frase que tem em uma das aparições da Virgem Maria. Mas o que é que esse evento, né? Esse grande evento que Maria anunciava, queria provar para aquele povo, né? Então, fazer com que eles acreditem. Acreditem em quê? Nossa Senhora verdadeiramente aparecem aos 3 humildes pastorinhos em Fátima. Mas com que intenção? Provar que ela aparece para essas crianças. Qual é a intenção? O que era necessário para provar a essas pessoas? Esse povo que foi lá, correu justamente para perceber essa presença da Virgem Maria, que era verdade ou não. Vejamos a liturgia da palavra que nós escutamos hoje. No Evangelho, Jesus, no Evangelho ele fala justamente que ele inicia justamente falando sobre isso. Muitos escutaram Jesus no discurso sobre o pão da vida e consideraram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? A palavra que nós ouvimos durante toda essa semana sobre o pão da vida, ontem inclusive acabamos ouvindo justamente que o pão da vida era a carne, né? Era o meu corpo que precisa ser comido. Com certeza é uma palavra dura demais para a gente conseguir compreender o que é que Jesus estava querendo falar a respeito disso. Mas o que Jesus estava querendo fazer era justamente não fazer esse caminho de compreensão, mas um caminho de fé. E aí é que entra justamente essa dificuldade que existe nessas pessoas que seguiam Jesus. Muitos queriam somente compreender quem é Ele. Muitos de nós, e aí a gente pode falar dentro desse mundo racionalista, né? Nós acabamos tentando querer compreender tudo, saber tudo. Eu acho engraçado, por exemplo, quando nós, padres, pedimos às pessoas para rezar, mas reze por uma intenção especial que eu estou rezando. Aí as pessoas tem até comichão, fica com coceira para saber o que é que o padre está rezando. Diz: não, basta rezar, reze, me ajude, me acompanhe, que com certeza o padre não vai querer um mal para a vida de ninguém. Então existe uma intenção especial, vai e reze. Então essa curiosidade da gente querer saber tudo, faz com que a gente pense que nós somos os donos da sabedoria, donos da ciência, da razão. Basta a gente ver, por exemplo, o quanto de cientista surgiu agora, nesse último tempo da pandemia. Muita gente sabe muito mais a respeito da ciência do que os próprios cientistas. Então, é um sinal que a gente ainda vive envolvido com esse querer saber o que significa aquilo. Então, Jesus falava sobre o pão da vida e dizia que o pão da vida era justamente o caminho para chegarmos ao reino dos céus. Mas as pessoas não compreendiam, e não queriam compreender. Então, inclusive os discípulos de Jesus murmuravam entre eles, e Jesus os orientou. O Espírito é que dá vida, a carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Então, é por meio do Espírito que nós vamos conseguir compreender na fé. Compreender na fé. E é preciso que nós tenhamos a presença do Espírito em nós. É necessário que nós tenhamos essa realidade em nossa vida, em nosso coração. E o nosso coração se abra justamente a essa experiência do Espírito que nos revela, nos mostra o caminho do Pai, nos mostra o caminho da vida eterna. Então, Jesus não quer que nós simplesmente compreendamos tudo, mas o Espírito vai revelando a nós a cada tempo todos os sinais da sua presença no meio de nós. E o que é que a gente faz com isso? Muitos não acreditam. E eu digo a vocês, muitos que estão aqui.
a gente diz que faz parte da vida de fé, né, proposta por Jesus Cristo, estamos na igreja, servimos, etc, etc, mas não tem fé. Está lá somente para ver se é verdade. É como aconteceu lá em Fátima. Está lá para ver se é verdade, para contestar, para mostrar que eles são mentirosos. Ou seja, muitos estão aqui, às vezes, porque não tem o que fazer em casa, vem para a igreja, e aí quer justamente pegar o anúncio da palavra, essa palavra que está sendo anunciada, de calças curtas. Ou seja, é mentira aí falando. Então, a gente vive essa experiência, essa realidade no meio de nós, na vida de nós. Então, é justamente sobre isso que Jesus está querendo trazer para nós. Entramos aqui num ponto fundamental da vida daqueles que escutam, que buscam a Deus, a fé. E aí é bom perguntar para cada um de nós, como é que está a nossa fé? Como é que vive a nossa fé? Será que eu tenho fé a ponto de remover montanhas? Será que eu tenho fé, e aí vamos ver lá o texto da primeira leitura, a ponto de curar, de fazer reviver aqueles que estão mortos? Será que eu tenho fé a ponto de conseguir transformar a vida de alguma pessoa, não por meio das minhas forças, mas por meio da força de Deus? Porque quando temos fé, é a força de Deus que fala em nós. Pedro não fazia milagre, quem fazia era Jesus. E era a força de Jesus, a fé que ele conseguiu ter em Jesus, que fez com que os milagres aconteceram. E vejamos que nos textos que são relatados os milagres de Pedro, justamente coincide ou traz justamente a experiência dos milagres vividos por Jesus. Jesus também ressuscitou uma jovem, Então, aqui Pedro traz esse sinal de que da continuidade da presença de Jesus no meio de nós, por meio dos discípulos, por meio daqueles que são anunciadores da palavra. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Crer, Crer porque nós não estamos vendo agora Jesus aqui como eu estou aqui, Nós vemos Jesus de outra forma na vida de hoje, no tempo de hoje, Pela palavra anunciada, pela Eucaristia celebrada, pelo sinal do Círio Pascal, pelo sinal da comunidade que se reúne, do padre que oferece os sacramentos, pela igreja que caminha justamente conduzindo todo o povo a Deus, ao céu. Ali vemos Jesus. É só a gente lembrar, por exemplo, eu gosto muito de recordar pela liturgia, nossa liturgia é muito rica, e ela traz justamente sinais importantes para a gente. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós incensamos o Cristo. Fiquem sabendo que quando é incensado, não é o padre que está sendo incensado, não. É o Cristo que está aqui. Eu ajo na pessoa Cristo, porque presido a Eucaristia. Então, quem está incensando é o Cristo, não é o padre que está sendo incensado. O altar é o Cristo, a Eucaristia é o Cristo, a comunidade é o Cristo. Vocês são incensados, não é porque vocês são as pessoas maravilhosas que vieram para cá, não. Porque aqui é o corpo místico de Cristo. Então, o Cristo continua aqui, em nós, no meio de nós, em todos esses sinais que temos na nossa vida, apesar das nossas misérias. Isso é importante lembrar, E aí, pronto, é mais ainda necessário que a gente tenha fé, senão a gente não vai conseguir viver quando a gente olha para... Vamos começar, quando a gente olha para dentro da gente, a gente vai ver como é que o Cristo pode caminhar nessa figura miserável que eu sou, E aí a gente vai olhar a vida dos outros, como a gente costuma fazer, Aí pronto, a gente vai mergulhar em um mar de fofocas, E conseguir, inclusive, reconhecer que, não, Cristo não está no meio de nós através dessas pessoas. Porque nós pensamos que Cristo está sob a nossa razão. E Ele não está. Cristo, Ele não é maior, Ele não é menor do que nós. É maior, profundamente maior do que nós. Então, ele não cabe dentro da nossa mente. Então, como anda a fé do povo de Deus hoje? Isso é importante lembrarmos. Como andava, no tempo da aparição da Virgem de Fátima, a fé daquele povo de Deus? E aí a gente vai conseguir perceber alguns sinais presentes em meio à sociedade. Em Portugal, em 1917, surgiram algumas ameaças na sociedade,
que atingia também a caminhada daqueles que tinham fé, né? Lá em 1910 houve a aprovação do divórcio, onde nós falamos no texto que foi apresentado, né? Em 1911, a separação entre Estado e Igreja, havia guerra, né? Então todos esses sinais de degradação da sociedade estavam presentes. E é nesse meio, em meio a essa sociedade, a essa realidade, que a Virgem de Fátima aparece, justamente para nos resgatar desse meio completamente perdido que estamos em sociedade. Não para nos tirar do mundo, não. Ela continua dizendo que temos que estar aqui, mas não pertencermos a este mundo. O que Maria queria justamente nessa aparição lembrar para nós, e aí a gente vai ver mais tarde, daqui a pouco, né, nos detalhes da aparição, era justamente isso, que nós voltemos o nosso coração para aquele a quem seguimos. Hoje, aqui na Fátima dessa Bahia, de Salvador, como anda a proposta do meio da sociedade em que isso atinge a nossa caminhada de fé? Nós também estamos vivendo diversas realidades difíceis em nossa sociedade, as quais estão aqui dentro. Aqui dentro tem pessoas que são a favor de aborto. Aqui dentro tem pessoas que acolhem a proposta da vida promíscua que existe na sociedade. Aqui dentro tem muitas pessoas e aqui dentro que eu digo na igreja, né? O povo que caminha na igreja, o povo de fé, né? Que rouba dentro das suas empresas, né? Que engana os seus funcionários, que maltrata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Essa é a proposta da sociedade de um todo, que nós cristãos não deveríamos abraçar, mas abraçamos. E agora Fátima vem de novo falar para nós: não é isso que Deus quer para você. Não é essa vida que Deus quer para você. Se você se diz ser cristão, se você tem fé, mude a sua vida. E é por isso que a principal mensagem que é trazida pela Virgem de Fátima é a mensagem da conversão. Conversão. Parem de sangrar o coração de Jesus. Parem de maltratar Jesus. Principalmente nós que dizemos ser discípulos dele. Porque o discípulo não faz isso. O discípulo segue, louva, adora-o, serve-o com toda alegria. Então, essa Fátima de hoje, que está aqui, a qual nós queremos instalar, inclusive nesse território santo, né, pede também para nós olharmos para a nossa vida e o nosso envolvimento de vida em meio à sociedade onde nós estamos vivendo. Com certeza, a aparição da Virgem não tinha o intuito de condenar o mundo, mas alertar os cristãos que se deixaram ser seduzidos pelo mundo, que voltassem o seu coração a Deus. Voltem o seu coração a Deus. Deixou ser seduzido pelo mundo, né? Quantos de nós, por exemplo, transformamos a Semana Santa em um feriadão, né? É tempo de celebrar. Eu costumo dizer, isso já é, se eu for eleito, eu tenho um projeto apenas para fazer. Fazer com que os nossos dias santos, né, que é chamado de feriado, seja somente para os cristãos que participam das missas. Por quê? O dia santo é para quê? Louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. E não para ficar passeando pelo mundo. A gente pode até passear, mas antes, louve o nome do Senhor. Participe, celebre a Santa Eucaristia, que é o sinal maior do louvor, da gratidão que nós temos diante do Senhor. É para isso que nós temos aquele dia livre, assim como temos o domingo. É para isso, para nós cristãos vivermos esse que é o dia do Senhor. Mas o que é que a gente faz? Estou cansado do trabalho, eu vou à praia, que coisa de missa todo dia, que nada. Quantas pessoas, né, largam os dias santos de lado, né, para viver a proposta que o mundo oferece.
Então são sinais pequenos, que nós deixamos passar despercebido, que achamos que não tem nada a ver com a vida cristã, né? Que o padre está querendo demais para a gente, né? Mas que são sinais importantes de conversão que precisamos ter em nossa vida, né? Esses sinais fazem com que nós possamos crescer nessa experiência de Deus. A principal mensagem de Fátima, naquele 13 de outubro, é atual hoje, 7 de maio de 2022. Vejamos o que diz o relato dessa aparição. A preocupação da mãe de Lúcia, como diz o texto lá, é que se confessassem para que morrer em paz, pois ela acreditava que não haveria o sinal e o povo mataria os seus filhos. Né? No entanto, a fé de Lúcia era maior que a dúvida da mãe e daquela multidão que se reunia. Então, ela disse para a mãe, né? Não, eu posso até me confessar, mas não porque eu estou com medo de morrer ali por causa do povo, porque ela sabia, tinha certeza que a senhora nunca iria abandoná-la. Nunca iria abandoná-la. Então, é essa experiência de fé que a gente tem que conseguir trabalhar dentro da nossa vida. A fé sem dúvida. A fé que é completamente entregue nas mãos de Deus. Né? A fé que nos lembra, inclusive, que aquela frase de São Paulo, né? Quando estou fraco, é aí que sou forte. É essa fé. Porque é dessa forma que a gente precisa viver na vida, com pessoas fracas, fracas da nossa própria força. Porque a gente se arma de tanta coisa, né, que não dá espaço para Deus, não dá espaço para a graça de Deus. Porque eu sou inteligente nessa área, eu sou inteligente naquela. Lembremos, por exemplo, de Pedro. Pedro, ele achava que ele era melhor do que Jesus, né? Ele estava o tempo inteiro metendo os pés pela mão, porque ele dizia, não, senhor, não faça isso. Ele disse, sai para trás, Pedro. Quem manda aqui sou eu, rapaz. Gente, eu que sou filho de Deus, não é você? Você conhece a pesca, mas você não conhece a minha pesca. Você não conhece a minha pesca. Você conhece a reação do povo, mas você não conhece a reação do povo diante do Filho de Deus. Então, a gente tem essa mania também de querer falar na frente de Deus, em nome de Deus, né, pensando que nós somos donos da verdade. Donos da verdade. E aí a gente se arma de tal forma que na hora que, de fato, Deus puxa o nosso tapete, a gente fica sem armadura mais nenhuma, a gente perde a vida. Né? Então, o que nos é proposto justamente é uma fé sem limites, uma fé sem reservas, sem o mais. Eu acredito, mas uma fé sem o mais. É essa fé proposta e essa fé vivida por aquelas crianças que foram ao encontro de Maria. Os repórteres, os fotógrafos do jornal O Século, né, eles estavam lá para desmascará-los. É também um sinal das pessoas que não têm fé. Tem essa fé vacilante. Mas ali existia também muita gente de fé, além de Lúcia, Jacinta e Francisco, que não temeram a chuva. Quantos de nós, né, deixamos de... aquele que a gente chama sempre, né, os cristãos de açúcar, né, que quando chove não vai para a igreja, né? Não vai para a igreja, porque a gente vai derreter no meio do caminho, né? Então, eles continuaram ali, eles se ajoelharam na lama, eles não tiveram problema de fazer isso, e rezaram juntos com aquelas crianças, para justamente vivenciar mais uma vez esse encontro com a Virgem. Para aqueles que estavam ali com a fé vacilante, terem o sinal que eles esperavam. Não porque muitos ali não acreditavam, mas tinham muitos, como Jesus diz hoje, né? Mas no meio de vós tem muitos que não creem. E é isso também que Maria revela a Lúcia no seu diálogo. Ao se ajoelharem para rezar o rosário, houve a aparição. E o primeiro pedido da Virgem Maria foi: continuem a rezar o terço para o fim da guerra. Ou seja, devemos viver no tempo de oração, né, perseverante. Desistir nunca. Nunca desistir. Né?
Se olharmos, por exemplo, a figura do Papa Francisco, no meio de todo esse tempo de pandemia, e agora na guerra, ele não para. Ele não para de nos convidar de viver essa experiência da fé. Ele não quer somente brigar com o povo, não. Ele não quer somente alertar. Não, ele quer rezar primeiro. Ele nos convida a rezar primeiro. Ser perseverante na oração. E é isso que a Virgem Maria propõe. Sejam perseverantes constantemente na oração. Porque é isso que vai nos salvar. É isso que vai nos libertar das diversas ciladas do mundo. Se eu não consigo viver proposta cristã com toda a dedicação que deveríamos viver, é porque falta oração. Falta oração. Né? Hoje de manhã eu tive reunião no Conselho Pastoral e eu dizia ao povo no Conselho Pastoral, né, que a gente precisa ter muita atenção. Né? Estamos vivendo um tempo muito forte em que o diabo está nos rondando o tempo inteiro. Né? E está nos tentando a vacilar e a cair. Né? E são muitos sinais que aparecem na vida da gente. Muitos sinais mesmos que aparecem na vida da gente. E se nós não formos perseverantes na oração, em pedir ao Senhor que nos conceda a serenidade de lidar com as situações, com os desafios, com as dificuldades, nós cairemos. Né? Aí eu dizia para eles que tem um filme de exorcismo que eu assisti, que uma cena me ficou muito gravada, né, quando fala sobre isso. Se eu não me engano, o nome do filme é O Ritual, alguma coisa assim. Né? O padre, quando leva a jovem que ele estava trabalhando no exorcismo para o hospital, né, porque ela precisava, porque estava muito espancada diante da realidade que ele estava vivendo, né, ele fica no hospital também. Só que tem um momento que o padre vacila na fé. E aí a cena é assim, o padre dá um cochilo. Na hora que o padre cochila, o diabo toma conta do corpo dele. Né? Pois é assim. A vida da gente é assim. Na hora que a gente dá um cochilo diante da fé, o diabo toma conta da gente. Por isso que temos que ser perseverantes na fé, na oração constante. Senão a gente se perde. Né? Senão a gente vai desviar de fato o nosso caminho. Senão a gente se perde completamente. Então, tenhamos atenção a esse convite que a Virgem Maria nos dá. Né? Essa proposta. Lúcia, ela pede à Virgem Maria a cura para alguns doentes e a conversão dos pecadores. E a resposta de Maria é muito incrível diante disso. Né? Diz a Virgem, alguns sim serão curados, outros não. Pois essa cura e conversão não dependia da Virgem Maria, mas da fé que estes tinham. É o que Jesus fala hoje no texto do Evangelho. Né? Muitos conseguirão perceber os milagres que acontecem na sua vida, outros não, porque não têm fé. Se formos olhar toda a caminhada de Jesus no texto do Evangelho, vamos ver justamente isso. É a fé que nos salva, é a fé que nos concede os milagres acontecerem, fazer os milagres acontecerem. Não é a força simplesmente de Jesus, apesar dele ter força suficiente para invadir esses espaços. Né? Lembremos como o sinal da Páscoa, né? Que quando ele entra e estão os discípulos todos fechados naquela sala, e mesmo assim ele entra. Ele quer dizer justamente isso, que apesar de estarmos fechados, se ele quiser, ele entra. Mas como ele nos dá a liberdade de poder viver esse caminho, precisamos ter fé para poder se tornar também curados, como nós precisamos e necessitamos. Pois é, muitos ali não tinham fé e por isso não iriam ser curados. Né? Então essa mensagem reflete no que ouvimos justamente a primeira leitura de hoje, onde uma comunidade de discípulos vacilantes na fé, era uma comunidade vacilante na fé antes da ressurreição, torna-se uma comunidade de discípulos que veem os milagres do Senhor acontecer. Aqui nós somos uma comunidade de discípulos que muitas vezes somos vacilantes na fé. Sim, não tenho dúvida nenhuma. E não são só vocês, somos nós também, padres, diáconos, todo mundo. Somos vacilantes na fé, assim como muitos discípulos fizeram isso. Né? Mas quando vivemos a experiência da fé com profundidade, percebemos os milagres acontecerem. Os milagres acontecem. O milagre do sol aponta-nos para onde devemos olhar. Para onde devemos olhar?
reflexo das mãos da Virgem mostra-nos para onde devemos olhar. Então, a Virgem abria as mãos, mas o reflexo da mão ia para o sol. O sol. Jesus é o sol de justiça que vem nos iluminar. Então, só Ele pode iluminar a nossa vida, pode iluminar o nosso caminho, pode trazer-nos a luz necessária para a nossa vida. Então, Maria continua apontando para Ele, para o céu, para o lugar onde devemos ir, onde devemos querer ir, é claro. Tem isso também, viu? Tem gente que não quer ser santo, não. Tem gente que quer continuar no pecado. Tem gente que quer, está na igreja, e continua dizendo, não, santidade não é para mim, não. Como? Santidade é para todos nós. Foi Deus que nos concedeu essa graça. É para todos. Se eu rejeito a graça de Deus, o que é isso? Eu rejeito Deus. Eu peco contra o Espírito Santo. Eu peco contra o Espírito Santo, me fechar para a graça de Deus, né? Então, Cristo é o nosso sol de justiça. Os milagres do Senhor continuam acontecendo, proveniente das mãos de Maria, que reflete a luz de Cristo. Assim como a oração dos discípulos de Cristo, que realiza os milagres dele, os milagres do Senhor, assim como acontece hoje, proveniente do poder de nossa oração, entre entrega, confiança, amor a Deus. Os milagres podem continuar acontecendo, se continuarmos vivendo com dignidade essa experiência de nossa fé. Se aqui estamos instalando uma nova Fátima, como nos sugere o tema central desta festa, é sinal de que aqui tem que ser um lugar de muita fé, de muita oração perseverante, um lugar onde não podemos deixar que os contravalores da sociedade tomem conta dos nossos corações. Aqui não deve ter espaço para vaidade, para ganância, para orgulho, para dúvida. Ou seja, aqui não pode ser o lugar do pecado, mas da graça dada por Deus, por meio da Virgem Maria, a Senhora de Fátima. Aqui, Fátima é aqui, porque aqui é o lugar da graça e não do pecado. Portanto, precisamos ser pessoas da graça e não do pecado. Precisamos hoje que esse testemunho de fé chegue a diversos corações que ainda não acreditam no amor de Deus. Nós somos aqueles que devemos levar esse testemunho de fé a essas pessoas. A Virgem, em sua aparição, pede: não ofendam o coração de Jesus mais do que já está ofendido. Então, abramos a nossa vida para que o sol da justiça continue iluminando nossa mente, nosso coração, a fazer sempre o bem e perseverar sempre na oração. Que o Senhor nos ajude, que a Virgem de Fátima continue nos guiando para esse encontro com o seu Filho. Assim seja.